Olá, muito boa noite para todos vocês. Eu tô aqui para mais um vídeo para ajudar você a ter uma vida mais saudável, mais feliz, ter uma vida mais leve. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, principalmente se você está tentando emagrecer há muito tempo, já fez várias dietas e não consegue, fica se culpando, fica achando que o problema é com você, fica achando que é falta de disciplina. Talvez o vídeo de hoje te ajude a entender uma coisa que você nunca pode ter parado para pensar, uma coisa que você nunca pode ter considerado antes, que é uma causa inconsciente para você se manter naquele efeito sanfona. Sabe aquele ciclo do engorda e emagrece? Tem várias causas, algumas delas são inconscientes, são muito difíceis da gente descobrir sozinho. Eu espero que o vídeo de hoje ajude você nisso, ajude você a começar a perceber coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar, né? Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje pode ajudar a virar uma chave na sua cabeça, tá? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Juju Lima, eu sou psicóloga e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo, comente sobre as suas dificuldades. Quem sabe a sua dificuldade vai ajudar até eu criar um outro vídeo, né, para alcançar muitas pessoas com a mesma dificuldade, com dificuldades parecidas, tá bom? Então vamos lá, vou te explicar por quê, como é que isso acontece, quais são as causas, né? O mais difícil para algumas pessoas nem é emagrecer. Elas conseguem emagrecer, elas fazem a dieta, elas chegam no peso que elas queriam, chegam no peso saudável. Mas aí o que que vem depois? Elas começam a engordar tudo de novo. Elas voltam à estaca zero e começam a repetir esse ciclo, né? Esse ciclo do engorda e emagrece. Até tem uma live específica sobre isso, sobre o ciclo do engorda e emagrece, se você quiser saber outras causas desse problema, né? Aí, quais são as explicações que vem? É falta de disciplina, é porque eu não sou focada, ou então é porque eu não estou motivado o suficiente, ou então porque eu estou muito ansiosa, eu estou muito estressada. Essas explicações podem ser as verdadeiras? Claro que pode. A gente sabe que o nosso comportamento, ele não é uma coisa simples, né? Uma coisinha que você vai achar uma explicação. O nosso comportamento, ele tem várias causas. E, claro, todas essas causas que eu falei agora, falta de foco, falta de disciplina, falta de motivação, falta de organização ou até ansiedade, elas são causas verdadeiras, mas não são as únicas. Tem outras causas inconscientes, tá? E hoje eu vou focar nessa. Quais são as possíveis causas inconscientes? Como é que isso acontece, Juju? Como assim? Tem uma causa que eu não sei qual é? Isso mesmo. A gente costuma ter alguns conflitos que são inconscientes, né? E muitas vezes eles surgem no nosso desenvolvimento, na nossa criação, na nossa relação com os pais, né? Em todas as mensagens que a gente recebe, diretas e veladas, né? Porque a gente recebe, as crianças recebem durante o convívio muitas mensagens que não são explícitas, que são veladas, que elas não são. O que isso significa, Juju, veladas? Assim, é uma coisa que não é dita para você diretamente, mas que você consegue perceber por comportamentos não verbais, né? Vou dar um exemplo. Imagine que seus pais nunca tenham brigado ou punido você por não ter notas altas. Eles nunca brigaram, nunca te colocaram de castigo, mas você notava que quando você tirava notas baixas, eles ficavam mais arredios, eles conversavam menos com você, eles ficavam mais tristes num canto. Estou dando um exemplo, né? Tem vários outros. Então você consegue perceber o que está acontecendo. Algumas pessoas percebem essa leitura do comportamento não verbal e elas começam a ter esses conflitos inconscientes, né? Esse é só um exemplo de alguma mensagem que pode ser passada de forma velada, que ela não vai ser dita explicitamente, por exemplo, estou muito insatisfeito com as suas notas, você precisa melhorar seu desempenho. Não necessariamente assim. Às vezes você recebe essa mensagem de uma forma que não fica clara em palavras, né? Mas ainda assim, mensagens desse tipo podem gerar conflitos inconscientes, até porque inconscientes, porque muitas vezes a gente não tem clareza do que está acontecendo, mas a gente sente aquilo e a gente se comporta em relação a essas mensagens veladas, essas mensagens mais ocultas, né? E uma das causas do efeito sanfona pode surgir de um conflito muito importante que eu já vi acontecer em consultório, que é o conflito entre
controle e liberdade. Eu espero que você consiga virar uma chave na sua cabeça para entender esse conflito entre controle e liberdade. Como é que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Isso significa que muitas vezes as derrapadas que você dá na dieta e depois você fica se culpando, elas podem ser uma forma inconsciente de você se sentir livre, de você ter autonomia, né? E quando que isso pode acontecer? Algumas pessoas tiveram uma criação muito restritiva, muito punitiva, elas eram controladas o tempo todo, né? Controladas pelos pais, controladas pelos familiares, elas não tinham autonomia, ou qualquer movimento no sentido de ter autonomia, de ser mais independente, de ser mais livre, qualquer tentativa não tinha vazão, não era apoiada, não era estimulada pela família. Então, as pessoas com esse conflito, elas podem crescer com uma necessidade de liberdade que muitas vezes se manifesta de forma inconsciente, né? Eu já vi isso acontecer até em relação à comida, dieta, controlar a alimentação. Como é que isso acontece, Juju? Estou entendendo, né? Você aí deve estar entendendo, mas você deve estar pensando como que isso se aplica com o caso de dieta, de emagrecimento, de ter autocontrole na alimentação. É assim, ó, a dieta, ela nos aprisiona. Ela é uma forma de você ficar no controle de alguém de fora te controlar, não é nem você, né? Porque que é a dieta? É um plano alimentar que alguém passa para você. É como se tivesse alguém na sua cabeça dizendo para você o que você deve comer, como se estivesse enchendo a paciência, come isso, não come aquilo, não come isso, senão você vai engordar. Então a dieta, a gente poderia dizer que ela, de certa forma, funciona como uma prisão, sim. Ela poda a sua liberdade de comer o que você quiser, de comer o que tem disponível naquele momento. Dá até um certo trabalho, às vezes, eu vou ter que sair para fazer as compras da dieta, né? Já ouvi alguns pacientes dizendo, fui no nutricionista, ela me passou, mas eu vou ter que fazer compras, né? Até direciona as compras, você não tem liberdade de comprar as coisas que você gosta mais de comer, você vai comprar as coisas da dieta. Então, dieta aprisiona. E aí, o que acontece? Surgem alguns pensamentos. Por exemplo, eu quero comer isso, mas eu sei que isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui vai me fazer mal, isso aqui não está na dieta. Ou então, o quê? De jeito nenhum. Ninguém vai me dizer aqui o que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer. Percebe que começa a acontecer esse conflito, essa oscilação? De repente você tem um pensamento que você quer comer, depois você pensa que não pode, que vai fazer mal, depois você tem outro pensamento até de rebeldia, ninguém tem que controlar o que eu vou comer não, eu sei o que eu vou comer, né? Eu vou comer o que eu quiser. E aí começa a ter esse ciclo, né? Você começa a oscilar entre esses polos de controle e liberdade. É como se fosse um conflito adolescente, né? Um conflito que a gente tem na adolescência, em que a gente está crescendo, a gente está ganhando maturidade, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem controle pleno das nossas decisões. A gente não sabe se o que a gente vai decidir é a opção mais acertada, né? Então, o adolescente, ele fica oscilando, é que nem um passarinho que está aprendendo a voar, que começa a dar os voos mais perto, aí porque se ele cair ele está perto do ninho, os pais podem ali socorrer, ele não começa a fazer uma migração, por exemplo, um passarinho de vez em quando. Ele vai testando o voo, ele vai testando as asas, até ele sentir que as asas estão fortes o bastante para ele voar para mais longe, para ele deixar o ninho de vez. Esse é o caminho natural. Mas o que acontece é que algumas pessoas não seguem esse caminho natural, elas ficam presas nessa fase de dar pequenos voos, de testar a liberdade e depois voltar para o ninho com as asas machucadas. E no caso do efeito sanfona, que é causado por esses motivos inconscientes, por esses conflitos entre liberdade e controle, é isso que acontece. É como se a pessoa ficasse aprisionada naquela fase que o passarinho está aprendendo a voar, mas ele nunca consegue fortalecer as asas o suficiente para voar para longe, para conquistar a liberdade definitivamente de uma vez por todas, né? E aí o que acontece nesse conflito? A pessoa começa, não, eu vou fazer do meu jeito. Não vou seguir dieta não. Sabe aquela fase que você não quer ninguém te dizendo o que fazer? Eu não vou fazer dieta, eu não preciso de ninguém para falar o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer. Eu sei fazer, eu vou fazer do meu jeito. O que é isso? A pessoa está exercendo a liberdade, a autonomia. E aí, o que vem logo depois? A pessoa às vezes engorda, ela se desorganiza, ela se atrapalha, né?
ela pode continuar repetindo padrões que são autodestrutivos, né? Pode estar presa em ciclos de autossabotagem também, e ela engorda tudo de novo. É como se ela tivesse voltado com as asinhas quebradas para o ninho, né? E ela começa a fazer o quê? Se submete de novo a um controle de uma outra pessoa, como se ela estivesse dizendo assim, ok, eu não sou capaz de cuidar de mim, eu não sou capaz de melhorar minha alimentação, então pode me dizer o que fazer, que agora eu estou disposta a aceitar. É aquela fase que você vai no nutricionista, que você vai no médico, que você faz as compras da dieta, que você começa a se esforçar de novo para seguir aquele plano que vem de fora, né? Aquela autoridade que vem de fora de você te dizendo o que fazer. É uma fase de conformidade. Mas aí o que acontece depois? Uma fase de nova rebeldia. A pessoa começa a entrar contra essa ordem que vem de fora, essa dieta. Aí ela começa a ter uma certa tendência a não seguir aquilo. Ela começa a dizer, não vai me dizer o que fazer, não preciso seguir isso não é importante, eu sei o que é melhor para mim. E aí o ciclo vai se repetindo, né? E a base é o quê? Esse conflito entre controle e liberdade. Muitas pessoas com dificuldade de melhorar a alimentação, elas ficam presas nesse ciclo. Não sei se é o seu caso, mas para pensar nisso. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas pode ser uma das grandes causas aí da sua dificuldade. E aí, Juju, você está me dizendo que isso acontece, mas o que eu posso fazer se esse é o meu caso? Primeira coisa, para você tentar resolver esse conflito, é você assumir a responsabilidade pela sua condição, pela sua situação atual, né? Você sair dessa posição de dependência, de colocar a culpa nos outros, que é uma coisa que costuma acontecer quando a gente fica preso nesse ciclo, né? Nesse ciclo aí que não foi resolvido, né? Nessa parte do desenvolvimento aí da adolescência que ficou sem solução. Você acaba culpando outras pessoas, sabe? Quando a gente tem uma criança e você fala, não faz isso, não faz isso, ela acaba fazendo do jeito dela e se machuca, e ela volta assumindo a responsabilidade. Dificilmente ela volta dizendo que foi culpa de alguém, que foi culpa de outra pessoa, que é uma coisa que não, né? Por exemplo, mas eu tentei, mas não deu certo porque o fulaninho fez isso. Mas eu que não coloquei a cadeira direito, porque se eu tivesse colocado a cadeira no lugar certo, eu não ia ter caído, mesmo tentando subir no armário. Ela sempre começa a dar uma desculpa, né? Acontece, eu vejo isso com meu filho aqui em casa. E as pessoas que estão presas nesse ciclo do engorda, emagrece, por causa desse conflito inconsciente entre controle e liberdade, elas começam a repetir isso, elas começam a falar, meu metabolismo que é ferrado, por isso que eu não consigo me manter no peso saudável. Então, eu nem comi tanto assim, só um pedacinho não faz mal. Claro, um pedacinho não vai fazer mal, o que vai atrapalhar é um pedacinho que se repete todos os dias, várias vezes ao dia, e a gente começa a se enganar, né? A pessoa fala, é só dessa vez, mas acaba fazendo isso o tempo todo e finge que não vê, tampa o sol com a peneira, né? Ou a pessoa diz, mas é a comida que tem na minha casa, é por causa do meu marido, que sempre come pizza, eu não consigo mudar minha alimentação com ele. Ou então, é por conta do meu trabalho. Percebe? A pessoa sempre está colocando a responsabilidade em outras coisas, ela não está assumindo a responsabilidade para ela. Então, de certa forma, ela está tendo um comportamento infantil. Ao mesmo tempo que ela quer liberdade, ela quer autonomia, ela quer ser livre, quando dá errado alguma coisa, ela não se responsabiliza, ela coloca a culpa nos outros, ela não se assume, né, como responsável por a situação que ela está vivendo naquele momento. Então essa é a primeira coisa, assumir a responsabilidade. A segunda coisa, tratar carências, né? Porque muitas vezes a gente fica preso nesse ciclo, esse conflito, né, entre liberdade e controle, também por causas emocionais, né? Como se a gente usasse a comida para suprir carências que muitas vezes formaram na infância, né? Então a gente precisa tratar as verdadeiras causas, né? Você precisa pensar assim, você tem fome de quê? É uma fome física? Ou será que é uma fome emocional, né? Para algumas pessoas, sentir o estômago pesado pode dar uma sensação de segurança, uma sensação de estar se sentindo protegido. Aquele excesso de comida dá essa sensação ilusória de proteção, né? Eu escuto de alguns pacientes no consultório dizendo assim, nossa, eu só consigo parar de comer quando eu sinto o estômago pesar. De alguma forma, esse peso traz segurança e traz conforto, né? Então, nesses casos, a gente tem que analisar
a questão emocional, né? Tratar essas questões mais profundas, né? Que não são só falta de motivação, falta de disciplina, falta de foco, que são causas importantes, são, mas não são as únicas. O buraco pode ser muito mais embaixo, minha gente. A causa pode estar escondida aí nas camadas do nosso inconsciente. E a gente precisa estar atento a isso para conseguir sair desse ciclo, para sair dos ciclos das autossabotagens e para conseguir viver mais saudável, para conseguir viver mais feliz, para conseguir ter uma vida mais leve, tá? Bom, essa era o que eu tinha para te passar hoje nesse vídeo. Espero que você tenha aproveitado. Comece a anotar quando você come. Comece a anotar se esse tipo de padrão de comportamento acontece com você, se você se identificou com algumas coisas. Comece a observar, porque esse é o primeiro passo para você superar esse conflito e virar essa chave na sua cabeça que falta para você ter resultados duradouros, para você ter sua saúde melhorada, para você mudar sua alimentação de vez, para você cuidar mais de você e do seu corpo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu costumo publicar muitos vídeos nas redes sociais, vídeos mais curtos, postos, espero que te ajude. Me fala a sua dificuldade também, para que eu consiga produzir um conteúdo aí mais direcionado para o que você está precisando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!